Qual é a nossa bandeira? Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Está aí o versículo bíblico, e também nós falamos sobre isso na reunião passada. O nosso lema, também temos um lema. Qual é o nosso lema? Um só povo, um só Espírito, um só propósito. Vamos voltar aqui em cima? Nosso lema, um só povo, um só Espírito, né? Então, há um só Espírito. Vocês foram ler aqui, né? E o pastor Sanzo foi falar, né, de cor. Quantos sabem qual é o nosso lema? Vamos lá? Não olha para cá não, fale de cor, porque não está aqui. Vamos lá? Nosso lema. Um só povo, um só Espírito, um só propósito, uma só visão. O poder eficaz do crescimento está em falar uma só língua. Muito bem, então eu falei em um só povo, falei em um só Espírito, falei em um só propósito, falei também uma só visão, também falei duas visões, né, que é divisão. Também falei um pouquinho sobre o que é duas visões. Duas visões é divisão, né, quer dizer, a visão é uma coisa, duas visões é o quê? Duas visões é o quê? Divisão. Então não adianta, se tiver duas visões na igreja, já é divisão. Todo mundo tem que olhar para o mesmo alvo. Uma visão só, senão vira divisão. E eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui, mas eu já trouxe lá. Também falei sobre falar a mesma língua. E aqui está o exército de intercessão que eu coloquei aqui. Não vou falar hoje sobre ele, que não vou ter tempo, né, sobre os nossos objetivos de oração. Vou deixar para o próximo. Hoje eu vou aqui concluir o que estava falando sobre essa questão toda da nossa visão, do nosso trabalho, e quero falar hoje sobre a maior e melhor decisão do líder, tá bem? Então, a palavra presidencial, eu quero falar um pouquinho sobre uma vida de decisões, o livro Uma Vida de Decisões, muitos já tiveram o prazer, a alegria de estar lendo, estar estudando esse livro, um livro muito importante, que tem realmente trazido muita bênção para todos nós. Então, eu quero que alguém leia. Eu vou pedir às nossas secretárias, para vocês estarem aí pronta com o microfone, para vocês lerem alguns versículos, já que Romanos 8 e 14 já é o primeiro versículo, e depois depois nós temos outros versículos aqui também a ser lidos. Então, uma vida de decisões. Queridos, o líder, ele precisa de ter decisão na sua vida. Um líder que não decide é um líder que vai ter problema para sempre. A pior coisa que nós temos é viver ou conviver com pessoas duvidosas. Pessoas que não sabem o que quer. Pessoas que não decidem nada na vida, elas querem geralmente que as outras decidam por ela. Pessoas que não têm um pulso firme. E é preciso que, para que nós possamos crescer, é preciso que nós tenhamos realmente uma vida de decisões. E eu aqui separei 3 do livro Uma Vida de Decisões. Eu preparei aqui 3. Primeiro vamos lá? Obedecer. Vamos mais uma vez? Obedecer o comando do Espírito. Pronto, obedecer o comando do Espírito, obedecer o comando do Espírito Santo. Romanos 8 e 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Muito bem. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito são o quê? São filhos de Deus. Queridos, há uma necessidade muito grande de que nós obedeçamos o comando do Espírito Santo. Quando nós ignoramos o Espírito Santo, nós teremos problemas para o resto de nossas vidas e dos nossos ministérios. Tem muitos pastores, muitos líderes com os seus ministérios frustrados.
E o motivo é justamente porque não estão aptos para obedecer o comando de quem o Senhor Jesus destinou para nos guiar, para nos comandar. Jesus se ascendeu ao céu e ele disse: eu vou, não vou deixar vocês órfãos. Eu vou, mas vou mandar o Consolador. Eu vou mandar o Espírito. E o Espírito, ele vai guiar vocês. Vocês não vão ficar sozinhos. Então, como é que eu conseguirei, na minha caminhada, se alguém foi enviado para que pudesse me mostrar o caminho e que pudesse me guiar, mas eu não estou apto para obedecer o seu comando, que é o Espírito Santo, nós iremos entrar em muitas dificuldades. E nós estamos vendo hoje, queridos, que o Espírito Santo está sendo pouco falado nas igrejas. Parece que o Espírito Santo nem existe. Porque não se fala no Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, ele é Deus. É a terceira pessoa da Trindade. E é o Espírito Santo que está atuando. É o Espírito Santo que está atuando na igreja. Ou que pelo menos deveria, ou que deve atuar na igreja, é o Espírito Santo. Se nós não estivermos aptos para obedecer o comando do Espírito Santo, certamente nós não chegaremos aonde Deus quer que nós cheguemos. Então as pessoas estão atropelando tudo para galgar os seus prazeres, galgar os seus desejos, para fazer aquilo que lhe apraz, aquilo que ele desejaria, ignorando a pessoa do Espírito Santo. E quando nós ignoramos o Espírito Santo, irmãos, nós iremos bater cabeça. Como que nós conseguiremos andar neste mundo? Um mundo tenebroso, a situação caótica que está este mundo, que nós não conseguiremos dar passos firmes e constantes, irmãos. Nós não conseguiremos andar nem 1 quilômetro em rumo àquilo que Deus nos chamou, se nós não estivermos prontos para obedecer de forma irrestrita a voz, o comando do Senhor Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos guia. É o Espírito Santo que nos conforta. É o Espírito Santo que nos dá direção. É o Espírito Santo que abre a nossa visão. É o Espírito Santo que pega na nossa mão e diz: é por aqui, meu filho, vamos. É o Espírito Santo que está realmente fazendo aquilo que o Pai mandou que ele viesse fazer. E é o Espírito Santo quem nos capacita. É o Espírito Santo que nos dá a vida, aleluia, em Deus. Sem o Espírito Santo nós não conseguiremos chegar até Deus, porque é o Espírito Santo que nos convence. Pessoas que não conseguem obedecer ao Espírito Santo, ele não consegue obedecer pastor, ele não consegue obedecer líder, ele não consegue obedecer a palavra de Deus, ele não obedece, porque ele não está apto para obedecer a voz do Espírito Santo. Como nós estamos precisando de ouvidos afinados para ouvir a voz do Espírito Santo. E eu acredito que o Espírito Santo, pastor Sanzio Elmo Soares, está nesses últimos dias falando com o seu povo, falando com a igreja, falando com a liderança. Mas tem muita gente que estão com os ouvidos fechados, cerrados, para não ouvir a voz do Espírito. Mas o Senhor, aleluia, nos chama nesta tarde para dizer a este povo: o Espírito Santo ainda está no comando da igreja. Ele é o dono da igreja, é Ele quem conduz a igreja, é Ele quem conduz o povo, é Ele quem
Oh, aleluia. O Espírito Santo de Deus, aleluia, estar aqui nessa tarde, está dizendo: filha, quantas vezes eu já quis falar contigo, mas você não me deu ouvido. O Espírito Santo está falando aqui nessa tarde, está dizendo: filho, eu quero falar com você, eu quero falar contigo. Mas você não vai obedecer, pastor, você não vai obedecer, líder, você não vai chegar se você não ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é vida. Oh, glória a Deus. O Espírito Santo de Deus é vida. Oh, glória a Deus. Se creres em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão dentro de si. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: se você crê no Senhor Jesus, como diz as Escrituras, Ele vai fazer o Espírito Santo fluir dentro de você de forma natural. Aleluia. Você vai sim, aleluia, se encher do Espírito. Aleluia. Oh, glória a Deus. Experimente, meu irmão, ouvir o comando do Espírito Santo. Eu quero ver se você tem coragem, aleluia, de dizer: Espírito Santo, eu estou aqui, pode falar comigo que eu estou pronto para ouvir a tua voz. Espírito Santo, eu estou aqui, fala comigo que eu estou pronto para obedecer o teu comando. Aleluia, seja do que for, aleluia, onde o Senhor me mandar ir, o que o Senhor me mandar fazer, eu estou aqui, Espírito Santo. Aleluia, abre o teu ouvido espiritual nessa noite, porque o Espírito de Deus, aleluia, quer falar contigo. Dairo magara magashara magara magahai. Dairo me anderra soltequeira magara magashai. O Espírito Santo de Deus, aleluia, você pode pregar a palavra, aleluia, ela não surtirá nenhum efeito se o Espírito Santo, aleluia, não soprar aos ouvidos. Você pode cantar, mas não haverá nenhum efeito se o Espírito Santo não soprar. Mas nessa tarde Deus está falando: dê lugar ao Espírito, dê lugar ao Espírito. Aleluia. O Senhor está falando nesta tarde que aqueles que estão preparados para ouvir o comando do Espírito Santo, se prepara, porque Ele vai falar de você uma bomba atômica nesses últimos dias para explodir as forças do inferno. Aleluia. Oh, aleluia. Tem gente procurando salário melhor. Tem gente procurando uma forma de procurar mais rendas, mais entradas. Tem gente procurando formas de enriquecer. Tem gente procurando trabalhos melhores, salários melhores, casas melhores, vidas melhores. Você não terá casa melhor, carro melhor, vida melhor. O que você precisa é do Espírito Santo de Deus. Ele é quem quer fazer e operar na sua vida. Você quer ver o que Deus vai fazer? Dê ouvido à voz do Espírito Santo,
porque eu vejo pessoas aqui nessa tarde cheias, precisando, aleluia, de um sopro do Espírito Santo. O mundo verá o que Deus pode fazer através de uma pessoa simples, mas cheia do poder de Deus. Lá eu tocou me andar magacharabagai. Do tocou tocoromogo chada carabagacha. Dario da casa. Este continente vai experimentar, aleluia, o que é um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Aleluia, saiba de uma coisa, meu irmão, minha irmã, ei líder, ei pastor, ei diácono, ei presbítero, Deus está dizendo nessa tarde que Ele vai soprar de uma tal forma o Espírito Santo sobre a sua vida, que você perderá o controle, e o Espírito Santo de Deus é quem vai passar a controlar, 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 controlar.
está tomando o controle total, absoluta da sua vida nessa tarde. Tudo que o Espírito Santo quer é tomar o controle, é tomar a direção.
A igreja de Atos foi a igreja movida pelo Espírito Santo. Como poucos conseguiram alvoroçar o mundo, é porque eles disseram: a partir de agora, quem comanda é o Espírito Santo. Pedro era uma pessoa, depois que deixou ser governado pelo Espírito, se tornou outra. Se você soubesse o que o Espírito Santo pode fazer através da sua vida. Obedecer o comando do Espírito Santo é colocar-se à disposição da plena, da total e absoluta vontade de Deus. Quem é governado pelo Espírito diz, como diz o apóstolo São Paulo: não vivo mais eu. Não sou eu mais que vivo. Agora quem vive é Cristo em mim, através do Espírito. E colocar-se à disposição da vontade de Deus é ouvir o comando do Espírito. Não sei se você já se colocou como um líder cristão e dizer ao Espírito Santo: Senhor Espírito Santo, eis-me aqui, toma o governo da minha vida. Quem sou eu sem o Senhor? O que farei eu se o Senhor não fizer? Para onde irei eu sem a sua presença? Onde chegarei eu se o Senhor não for comigo? Entregar-se ao Espírito Santo é dizer: Deus, eu estou disposto a me entregar completamente. Mas para isso é preciso renunciar aos seus desejos, renunciar aos seus sonhos e renunciar aos seus prazeres.
Eis aqui a luta. Porque se colocar à disposição da vontade de Deus, é necessário ouvir o comando do Espírito Santo. E para isso é preciso renúncia. Quantos estão dispostos a renunciar? Renunciar o quê? Os meus desejos. O que mais nos atrapalha ouvir a voz do Espírito Santo são os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos sonhos e os nossos prazeres. Nós estamos cheios de sonhos, cheios de prazeres, enquanto o Espírito Santo quer tomar o controle da nossa vida. Se coloquem de pé. Eu quero que vocês fechem o corredor. Encoste aí no seu irmão do seu lado. Só encoste, não precisa pegar na mão, tá bem? Só encoste aí do lado. A Bruna vai estar cantando. Oh, irmãos, como eu sonho com líderes prontos para ouvir a voz do Espírito Santo. Como eu sonho de ver líderes prontos para obedecer a voz do Espírito. Você hoje não pode voltar para casa e amanhã voltar à mesma vida. O que você está pronto a renunciar? Quais são os seus desejos? Quais são os seus sonhos? O que te dá prazer? Que você está pronto para renunciar e dizer: Espírito Santo, eu estou aqui. O Espírito Santo, ele sabe o caminho. Irmãos, os céus nunca ficou pobre. Por isso que esta obra, ela cresce e desenvolve naturalmente. Às vezes falamos em organização, Deus gosta da organização, falamos da prudência, porque Deus ama isso e Deus quer que nós sejamos organizados. Mas quem, irmão, sopra, o vento que sopra? Eu disse para o pastor Sâncio, Elmo, eles colocaram fogo ali para testar a tal churrasqueira do frango. E fez aquele fumação, muita fumaça. Colocaram uma lenha para queimar ali de trás. E de repente eu vi a fumaça saindo para lá, para o lado do McDonald's, aquele fumação. Eu disse: Soares, a fumaça, o vento está soprando a fumaça lá para o lado do McDonald's. Ele disse: não, presidente, fica tranquilo, porque a fumaça estava para cá nesse instante. Então o vento está soprando para lá, mas daqui a pouco o vento sopra para cá. E daqui a pouco o vento sopra para lá. Porque quando o vento vem, irmãos, ele sopra para onde ele quer. Da forma que ele quer, do jeito que ele quer. Na mesma hora que a direção da fumaça estava indo para lá, a fumaça tomou uma outra direção. Aleluia. E eu sinto que você é o pavio que fumega. E o Senhor Espírito Santo está aqui para te soprar. Aramassou, tocou e anderrai.